Graças a paz, igreja. Amém. Hoje, queria compartilhar É um testemunho, é uma palavra, é um pouco do que Deus tem. Do que Deus tem movido nas nossas vidas nesses dias. E ela se entrelaça com a mensagem, ela se entrelaça com justamente com isso. Antes, só dar mais um recadinho: a salinha do fundo lá, ela está funcionando para as crianças até 4 anos, então, para as crianças de 4 anos, acompanhada do pai ou da mãe, tá bom? Só esse detalhezinho. Então, tenho um testemunho para contar, junto com a palavra, assim, algo que a gente já tem vivido há alguns meses, e assim, o quanto que a gente percebe Deus agindo através das nossas vidas, o quanto Ele já tem ministrado a questão do avançar já há alguns meses. Daí quando a gente para olhar, puxa, olha como Deus fala e às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente precisa dar aquele chacoalhão, uma mensagem que venha chacoalhar a gente para a gente entender o que Deus está movendo ao longo do tempo, ao longo dos meses. E a gente começou a perceber isso, o que Deus estava ministrando ao longo desses dias. E um dos testemunhos é que, há mais ou menos há 2 anos atrás, não sei se todo mundo já sabe, mas a gente sempre, principalmente as partes das nossas finanças, eu sempre abro para o pastor Fábio, para o Wellington, justamente porque a gente é tesoureiro da igreja, a gente trabalha com as finanças, então a gente sempre tem aberto tudo, principalmente eu não precisava, mas eu faço isso para a gente ter um respaldo de que tudo que a gente faz, a gente tem informado a eles para eles saberem como que a gente tem feito com as nossas finanças para que livre de toda aparência do mal. Então isso a gente sempre deixa claro para o pastor Fábio, sempre compartilho também com o Wellington, que faz parte também da diretoria. Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha um apartamento em Curitiba. E há algum tempo já a gente estava tendo algumas despesas com ele lá. A gente não conseguia acompanhar direito. Tinha pessoas que moravam lá e a minha irmã que administrava tudo. Então a gente ficava sempre na distância. Então a gente não conseguia dar uma atenção direito para o que estava acontecendo lá, né? E aconteceu que em novembro de 2021 a pessoa que morava lá, ela saiu. E no que ela saiu, ela deixou bastante dívidas, assim. Não só dívidas, mas também o próprio apartamento em si, ele foi bem destruído. E a partir daquele momento a gente viu que já não estava mais sendo bênção para nós. A gente começou a orar e colocamos diante de Deus e a gente entendeu que aquele era o tempo que a gente precisava vender. Já finalzinho de pandemia ali, a gente colocou diante de Deus e falou, olha, seja a vontade de Deus ali, a gente não sabia como fazer, então a gente não queria alugar de novo, acabamos fazendo alguns reparos que tinha lá e colocamos para venda. E em menos de 30 dias a gente vendeu. E assim a gente viu que foi a mão de Deus ali, agindo ali, porque no momento pós-pandemia, momento de crise, onde todo mundo estava segurando, a gente conseguiu vender. E ali uma das coisas que a gente fez por princípio ali, foi quitar tudo que a gente tinha de dívida. A gente pôde investir numa moto para a Cláudia, que a gente já tinha o sonho de poder ela ter uma autonomia no ir e vir, então a gente fez um investimento ali, a gente pôde fazer outras coisas, mas uma das coisas que mais me incomodava, e que eu já tinha colocado também já aberto para a igreja, nós tínhamos uma dívida com a Receita Federal, a gente tinha caído na malha fina, por um erro de contador, e nesse erro ele perdurava quase 12 anos, 12 não, 10 anos que a gente estava aqui. E a gente sempre naquela, puxa, a gente precisa acertar isso, precisa acertar.
Só que no momento que a gente colocou para venda, a gente deu um passo de fé, porque a gente precisava, para vender, a gente precisava acertar isso. Então a gente deu esse passo de fé antes de vender. Então a gente teve que fazer. E quando eu fui chegar ali na Receita Federal para fazer as consultas que precisava, a gente tinha uma dívida de quase 14 mil. E eu falei, Deus, e agora? Bateu aquele desespero. Falei, Deus, para a gente poder vender, a gente precisa encerrar isso. E aí foi que... Aí perguntei do Refis, que é um refinanciamento de imposto, né? O Refis ele tinha encerrado fazia poucos dias. E naquele dia também a gente pegou, veio para casa, e daí toda aquela preocupação. Aí eu voltei lá para ver como é que ia proceder tudo. Aí a gente teve a notícia que o Refis ele tinha sido prorrogado. E nessa prorrogação a gente conseguiu quase que abater metade da dívida, e o restante a gente conseguiu ainda parcelar por um bom tempo, assim, por quase 10 meses. E daí logo em seguida a gente conseguiu vender o apartamento. Então foi tudo certinho no tempo de Deus, assim, Deus abrindo cada porta, a gente se posicionando em oração, colocando sempre a direção de Deus, e Deus ele foi ministrando, foi abrindo as portas ali que precisava se abrir, e daí a gente pôde fazer os investimentos que a gente queria. E até então, quando foi ali fevereiro, março, a gente estava tranquilo, livre de todas as dívidas, estava com o nome tudo certinho, e querendo ou não, a gente se acomodou. Foi quase 1 ano e meio que a gente estava tranquilo. Morávamos numa casa ali aqui pertinho, uma casa boa, nos atendia de uma forma excelente, assim, não tinha o que reclamar do lugar, pagávamos aluguel. E mais ou menos ali por abril, uma das coisas que Deus começou a falar foi através de uma mensagem, não sei se vocês lembram, ela está disponível no YouTube para quem quiser ver depois. A palavra não pare, lute. Então, a partir daquela ministração, daquilo que Deus falou comigo, Deus começou a mexer na minha vida. Por que eu falo que é uma construção, que a gente precisa estar atento às palavras que Deus ministra aqui através das nossas vidas? Seja no culto de terça, seja aqui, seja no culto jovem. O Espírito Santo ele está a todo tempo falando, seja no nosso grupo familiar. A questão é da gente estar atento às mensagens, atento àquilo que ele está ministrando às nossas vidas. E ali, mais ou menos nessa época, ali em abril, a pastora Cláudia começou a dar uma inquietez nela. Que do nada ela começou a procurar casa. Não, eu quero comprar uma casa, vamos comprar uma casa. E pela experiência que a gente teve, eu sempre fui bem resistente assim nesse tempo. De, puxa, eu não queria me envolver de novo assumir de novo uma dívida. Eu olhava como uma dívida. Eu não queria assumir de novo, porque a experiência que a gente teve foi traumática, assim, nesse sentido. Porque a gente teve que deixar, teve que vir para cá, e isso, para mim, não foi algo bom. Não via como algo bom. Foi um trabalhar de Deus, foi, mas o meu sentimento não era um sentimento que foi algo legal que aconteceu. Então, eu tinha uma resistência. Eu falei, procura, se achar alguma coisa a gente vai analisar. E foi, daí tinha um cliente da cantina que ele era corretor, e daí ele começou a mandar alguns links, algumas coisas, a Cláudia também começou a ver e tal. E até que ele mostrou uma casa lá para ela, no celular, daí ela mostrou para mim toda empolgada e tal. Eu falei, não sei. Sempre dando aquela negativa, colocando, não, vamos esperar. E foi. Do momento que ela apresentou a casa, foram 30 dias. Eu falei, não, vamos esperar. Não tenho convicção nisso. E foi, a casa ficou, não vendeu, ficou, e estava lá ainda a casa, até que ela me convenceu a ir lá a ver.
Depois de 30 dias que a gente foi lá ver. Aí chegamos lá, a gente olhou a casa, olhamos o terreno, olhamos o lugar, uma região muito boa. E ali eu comecei, puxa, eu acho que é de Deus. Mas antes de tudo eu vou colocar diante de Deus. Porque se Ele está abrindo essa porta, é Ele quem vai trazer todos os recursos. Né? Porque eu sempre tinha nessa, puxa, eu não quero ter a experiência que a gente teve de estar pagando algo lá e a gente aqui naquele aperto, quando ficava sem inquilino lá, aquele aperto tudo. Eu não queria ter essa mesma experiência de ter que segurar tudo, né? E eu coloquei diante de Deus, falei, Deus, se é da sua vontade que o Senhor ministre as nossas vidas. E eu comecei a orar por uma palavra. Por uma palavra. E teve uma palavra quem lembra do compromisso que a gente fez com os Salmos, ano passado? Foi no dia 37, Salmo 37, 25, que o Senhor ministrou a minha vida. Que foi um salmo que o Espírito Santo ele já tinha nos ministrado em outras épocas sobre. E a gente, naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, que é Salmo 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. E quando eu li aquele versículo naquele dia, eu falei, puxa Deus, agora eu entendi. Agora é a hora. Você consegue perceber o quanto Deus ele usa as coisas que a gente coloca? A gente estava num propósito dos Salmos. E o Espírito Santo estava falando. Aquele negócio, quem tem ouvidos, ouça. A palavra ela está sendo ministrada. A palavra ela está sendo falada. Agora quem tem ouvidos, ouça. E naquela hora, no que eu abri naquele dia, eu falei, puxa Deus, agora eu entendi. Agora é a palavra que eu estava esperando. E aí, a partir dali a gente começou a se mover em direção. Aí ali a gente pôde, foi em junho, a gente assinou o contrato de intenção de compra. E em novembro a gente assinou com a Caixa. E mês passado a gente mudou. Então foi um tempo que o Espírito Santo começou já há 6 meses ministrando as nossas vidas. Que era o tempo de avançar. O tempo que ele estava nos preparando para o dia de hoje. E foi interessante que a gente mudou no começo de dezembro, estava todo mundo lá na nossa família. Minha irmã mudando, minha mãe mudando. Então foi o tempo que o Espírito Santo estava ministrando a nossa família inteira. E foi precioso esse tempo. Tem sido um tempo precioso, que agora a gente está com no outro tempo também avançando, que a gente está construindo no fundo. O seu Geraldo está nos dando uma mão lá. E quão precioso é a gente poder estar percebendo assim a forma que Deus tem ministrado. Por isso que a gente precisa, como eu falei, estar percebendo o que o Espírito Santo tem ministrado. E daí quando o pastor Fábio colocou que era o ano de avançar, a gente entendeu, puxa, o Espírito Santo já estava falando, já tem falado, e ele está nos ministrando, está nos direcionando as nossas vidas. Amém? Então por isso que eu quero falar com vocês hoje é sobre esse tempo de avançar. E o texto que ficou forte para mim nesses dias está lá são 2 textos em Hebreus. O primeiro está em Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. Vamos ler ali? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos,
mas dos que creem e são salvos. Amém? Repita comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. O que te impede de avançar? Essa foi uma das primeiras perguntas. Vamos dizer que é o ponto 1. O que tem te impedido de avançar? Quando a gente vê um pouquinho para frente ali em Hebreus 10, a gente vê ali no capítulo 12, quer dizer, no capítulo 12, não no 10, que ali diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Se a gente olhar ali, uma das coisas que, olhando o texto, a gente consegue identificar uma das primeiras coisas que nos impedem de avançar, que é o fardo pesado. Ali no versículo 1, portanto nós, já mais para o meio, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, o que é esse fardo pesado? Ele pode ser ressentimentos, lembranças dolorosas, lembranças tristes, pode ser o pecado que nos pesa e nos impede de continuar. E Jesus, ele quer nos tirar esse fardo. Quer nos tirar esse fardo que temos carregado. E eu preciso me livrar das coisas que têm nos atrapalhado na nossa caminhada. É interessante que uma das coisas que ficou muito clara assim, enquanto Deus estava ministrando esse tempo, foi na semana passada. A gente precisava nivelar todo o terreno do fundo. Só que para nivelar o terreno do fundo, a gente tinha que tirar as terras de lá. Aí, a gente conversando com o seu Geraldo, a gente começou tirando a terra e aquele sol rachando. E a gente pegava o carrinho e levava, o monte ficava uns 100 metros de lá. Então, para ir e voltar era 100 metros para ir e 100 metros para voltar. Então, dava 200 metros. E a gente, nas primeiras ali, a gente não marcou, daí a gente pegou e no relógio falou, vou marcar para ver quanto que a gente ia fazer num dia. E naquele dia, no final do dia que a gente terminou lá, naquele dia tinha dado 12 quilômetros. 12 quilômetros, normalmente a gente faz o quê? 1h10, 1h20, né? Por aí, correndo, num piquezinho legal. Naquele dia, fazendo ida e volta com o carrinho de mão cheio de terra, a gente levou 6 horas, quase 6 horas de caminhada. Você entende, consegue perceber o quanto de peso foi carregado naquele dia, o quanto ele atrapalhou para que aquela caminhada fosse melhor se estivesse correndo, sem peso nenhum, era 1 hora e pouquinho. Mas levando o peso, se fosse colocar em linha reta, quase 6 horas. Você consegue perceber o quanto os fardos que a gente carrega, ele nos atrapalha na nossa caminhada? Seja o pecado, seja a falta de perdão. A falta de perdão é uma das coisas que mais nos trava na nossa caminhada. Que a gente fica estagnado na nossa jornada. A gente não consegue avançar. Uma das coisas que me impedia de avançar, que nos impedia de avançar, principalmente das nossas finanças, era a dívida que a gente tinha na Receita. Por mais que aquilo não sujasse o nosso nome, nosso crédito estava limpo,
mas era uma pendência que a gente tinha. E aquilo sempre que vinha mensalmente, aquela cartinha, aquele aviso no e-mail, aquilo sempre me incomodava. Puxa, eu preciso acertar. Eu preciso avançar nas finanças, eu preciso avançar nisso. A gente sempre teve as nossas finanças tudo certinho, tudo regradinho, mas tinha essa pendência que a gente nunca conseguia avançar. E quando a gente deu esse passo, a gente conseguiu se desatar, se livrar desse embaraço, se desembaraçar disso. E a gente conseguiu avançar. Então, eu vejo que Deus ele usa essas situações para que a gente possa olhar, puxa, eu preciso me consertar. É necessário. A gente fala, não, para que eu vou perdoar? Passou. É necessário você se resolver. Se há algo que você precisa resolver com alguém, se há algo que você precisa confessar, se há um pecado ou algo que você precisa colocar, esse é o tempo. Às vezes não, certamente é isso que tem te impedido de avançar. Um outro ponto, um outro motivo é a distração. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-lhe à direita do trono. Tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos diretos para Ele, olhando para Ele. Então, a falta de atenção e foco para o alvo é uma das coisas que nos faz demorar mais a nossa caminhada. Nos atrapalha no nosso avançar. Não sei quem é motorista já parou na beira de estrada, está viajando, está cansado, se estaciona para fazer um lanche ou para ir no banheiro ou algo. A hora que você volta dentro do carro, quando você para na beira da estrada, você olha, para onde que eu tenho que ir? Qual que é o sentido que eu vim? Quando já aconteceu isso? Não sei se é só comigo. Às vezes a gente está tão distraído que a gente não sabe qual o rumo que a gente tem que ir, qual que é o lado da estrada. E isso é uma das coisas que nos faz nos atrasar no nosso avançar, no nosso caminho. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção. Hoje, com as vias duplicadas, é mais fácil. Você entra aqui, você vai sair obrigatoriamente ali, né, na mesma via. Mas quando era dois sentidos juntos, você sempre ficava naquela, puxa, eu vim por aqui, eu vim por ali, eu tenho que ir para lá, tenho que ir para cá. Por quê? Porque às vezes não nos falta essa atenção. Uma das outras coisas que nos leva à distração tem sido as telas. O quanto o inimigo ele tem investido no entretenimento nas telas. Hoje a gente perde um tempo precioso aqui. Mas teve um videozinho que até foi colocado no nosso grupo lá da família, de uma família em volta da mesa e todo mundo com o celular. Eu falei, puxa, eu tenho perdido tempo. E 2 semanas para cá, eu tenho colocado, Deus, eu quero me policiar mais nisso. E até tenho usado parte da manhã, estou estudando e tenho colocado, tem algumas mudanças tributárias também, algumas coisas na área ali. Eu falei, Deus, eu quero investir esse tempo para estar adquirindo conhecimento. Se a gente perde tempo em distração de conteúdo, vendo conteúdo ali, eu quero investir em conhecimento. E tenho feito isso, eu tenho tentado entender sobre investimentos, tenho visto algumas mudanças que houve com relação a doações e coisas que está sendo tributada, que não está sendo. Estou tentando estudar para ver o que isso nos impacta como igreja também. Investido o tempo nisso. Ainda preciso me policiar mais? Preciso investir mais em conhecimento? Preciso. Mas o quanto o inimigo ele tem investido nesse entretenimento para a gente poder parar no nosso avançar. Esse é um dos motivos que nos fazem
não só parar, mas como quando a gente para, a gente até consegue identificar na nossa caminhada, a gente consegue identificar que a gente está parado. O problema é quando a gente está distraído. Que a gente está indo no caminho, mas está indo numa velocidade que a gente está comendo mosca. Sendo que a gente podia estar avançando, correndo com mais velocidade, avançando mais rápido. O outro motivo, versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O outro é o cansaço e o desânimo. A outra é o motivo que nos faz, que nos impede de avançar. Diante das lutas, às vezes a gente fica cansado, esgotado e sem força. Mas Jesus, ele quer renovar a sua vida e te fortalecer. Amém? Muitas vezes é assim que nos encontramos frente às promessas que nos foram ditas. Quem nunca se questionou? E isso é uma das coisas que eu tenho que me policiar. Para não cair nessas armadilhas. Eu falei, puxa, Deus, ele prometeu, ele falou e até hoje não aconteceu, não está acontecendo, não estou vendo, está demorando para acontecer. E a gente é ansioso. Só que quando a gente, um passo a mais dessa ansiedade, das coisas que a gente não vê acontecer, a gente se frustra. E a frustração é uma das coisas que também nos impede de avançar. E a gente fica frustrado, cansado, exausto, porque sempre está carregando o fardo. E são coisas que nos impedem no avançar. Voltando ali para Hebreus 10, agora que a gente consegue identificar algumas coisas que nos impedem, agora é hora da gente se posicionar. E esse é o nosso segundo ponto, que são as atitudes para a gente avançar. Voltando ali para Hebreus 10:35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Muitos têm retrocedido na fé por estar depositando em lugares errados. A sua expectativa tem sido depositada em lugares errados. E a gente vê inúmeros casos de pessoas na nossa caminhada que se frustraram. Jeremias, ele deixou registrado que o homem que decide confiar em Deus será bem-aventurado. Confie em Deus, que as montanhas da sua vida serão removidas. Amém? Confie em Deus. O confiar. Puxa, eu não tô conseguindo resolver. Eu preciso de uma palavra para avançar. Confie em Deus. Busque Ele. Ele vai falar com você. 36. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. O versículo diz que necessitamos de perseverança para alcançar as promessas. Então muitos começam a buscar Deus, mas recuam, desistem, e assim nunca alcançam os objetivos. Então a gente precisa buscar pela vontade de Deus até que a promessa se torne realidade. E aqui está uma das chaves. E ele diz: quando eu busco pela vontade de Deus, as promessas na minha vida, elas vão se cumprir. Amém? Diz ali, você precisa perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Então, quando eu faço a vontade, quando eu busco a vontade, eu recebo o que Ele prometeu. É uma promessa da promessa. Quando eu busco, quando eu me posiciono, quando eu persevero, eu vou ver o resultado. Amém?
e ali do 37, do 38 ao 39, nunca retroceder. A palavra ela deixa claro que Deus ele não tem prazer naqueles que retrocedem. O diabo sim, quer que a gente recue, que a gente desista, que a gente desanime. Quando Daniel soube do decreto que impedia ele de buscar Deus, ele não recuou. Era um decreto real, algo que ele não podia fazer, mas ele não desistiu, ele continuou a buscar Deus como ele sempre fazia. Se você está passando por lutas, adversidades, não desista. Não desista. Não recue. Deus ele está preparando o caminho. Ele cuida de cada passo. A palavra diz que aos seus anjos ele dará ordens na nossa caminhada para que nem os nossos pés se firam. Você consegue entender? Você consegue imaginar isso? A preciosidade de Deus, quanto Ele nos ama, de que Ele dá ordens aos seus anjos para que eles nos carreguem, para que os nossos pés não se machuquem. É esse o cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. É isso que Ele tem para nós. Se a gente confia. Porque quando eu tento caminhar pelas minhas próprias pernas, eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou ralar o joelho. Mas se eu confio, se eu persisto, eu vou estar sendo amparado por Ele a todo momento. Amém? Você consegue lembrar de pessoas que retrocederam? Pessoas que durante a caminhada elas ficaram para trás? Eu consigo lembrar pessoas lá de Curitiba, pessoas daqui, que estavam caminhando junto, estavam empolgadas, mas por alguma frustração ficaram no caminho. Feche seus olhos. Ore por essas pessoas. Ore especificamente para quem Deus colocou no seu coração. E o terceiro ponto é tempo de avançar. É tempo de avançar. Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Haverá um tempo em que a gente não vai mais poder fazer nada, porque esse tempo vai acabar. Mas enquanto temos vida, enquanto temos tempo, a gente pode avançar. E a gente está no início do ano. Você pode fazer coisas, tomar decisões que vão levar você a avançar muito mais do que em todos os outros anos que se passaram. Como falei, há tempo para todas as coisas. E hoje é o tempo de você se posicionar. Amém? Queria chamar
Equipe de louvor. Você pode ficar de pé. Como a palavra ali em Eclesiastes diz: para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Vai chegar um tempo que as coisas vão acabar, seus olhos vão se fechar e a gente já não vai ter mais tempo de, puxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Já não vai mais ter esse tempo. Não vai nem poder pensar nisso. Por isso que hoje é o dia de você pensar, puxa, em vez de você pensar, eu poderia, eu posso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer. Por isso que quero que você declare junto comigo. Mas declare com convicção. É tempo de buscar a Deus. Vamos lá, vamos combinar melhor. Eu falo, vocês repetem. É tempo de buscar a Deus. É tempo de servir ao Senhor. É tempo de se consagrar à nossa vida. É tempo de viver intensamente a vida com Deus. Esse é o meu tempo de avançar. Amém, queridos? Queria chamar os pastores para que a gente possa estar entrando nesse novo tempo.